tive de fazer o quê? Tive de vir aqui na Lei 12.850 para mostrar para vocês o que está presente em alguns dos artigos e em alguns dos parágrafos dessa lei. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês que sim, o Ministério Público participa, o delegado também participa e não depende meramente da vontade do magistrado, tá? Ou do Ministério Público. Ao contrário, o magistrado em tese nem participaria da fase de negociação. A negociação pode ser conduzida pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público, e o trâmite da homologação é que precisa passar também na mão da magistratura ou do magistrado. Olha o que diz aqui o artigo 4º, parágrafo 6 da Lei 12.850. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Ou seja, a proposta de colaboração premiada, ela poderá surgir feita pelo Ministério Público ao investigado, pelo defensor do investigado, como um interlocutor ali do Ministério Público na negociação representando o seu cliente, para o investigado, ou com o delegado de polícia para o investigado. Porém, independente de quem vai conduzir ali o acordo, entre aspas, a proposta de colaboração premiada, se é o delegado de polícia ou se é o Ministério Público, se for o Ministério Público, o delegado tem de estar ciente. Se for o delegado, o Ministério Público tem de estar ciente. Ciente do quê, Carlito? Ciente do que foi dito pelo delator e ciente do que o acordo pode ser proporcionado ali a esse delator. Por isso que o Ministério Público, junto com o delegado de polícia, acabam participando também. Mas vamos voltar para o que diz a lei aqui. E aí segue aqui também no que diz respeito aos trâmites, né, e as punições que podem acontecer, ou como será feito ali essa questão da homologação, como é utilizado ou não, como é feito o trâmite para beneficiar ou não o delator. O juiz poderá recusar a homologação da proposta, isso aqui no parágrafo 8 do artigo 4º da Lei 12.850, tá? O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu os requisitos legais, devolvendo as partes para a adequação necessária. Ou seja, se o delegado de polícia atropelar algum critério legal, se o Ministério Público atropelar algum critério legal. Depois de homologada, parágrafo 9º, depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre, acompanhado de seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As provas podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. E aí quando a gente vai lá pra cima ainda, né, lá logo no início do artigo 3A, a gente vai ver aqui que entre alguns critérios que estão estabelecidos também em alguns parágrafos ali, a gente consegue ver, por exemplo, que a delação premiada, ela pode ser encaminhada ali para o colaborador, que é o investigado, para o seu representante legal, e até onde a gente sabe aqui, tudo foi seguido. E aí quando você olha aqui, por exemplo, no parágrafo 5º do artigo 3B, olha o que está escrito claramente aqui, ó. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Tá claro aqui, por exemplo, que você pode sim ter o acordo de delação formalizado ou pelo menos a proposta formalizada por figuras que não sejam necessariamente representantes diretos do Ministério Público Federal. Você pode ter a proposta sendo feita ali pelo próprio delegado de polícia. Agora, claro que o Ministério Público, como está acontecendo, participa. Carlito, o que é que o Aras fez? Bom, o Aras, como alguém que não deve, que não teme, disse que ficou incomodado, como a gente viu nas redes sociais, e procurou o Mauro César Cid para quê? Para fazer uma delação paralela. Eu acredito que a relação, inclusive, com Carluxo, com Bolsonaro foi tão grande nesse período aí, que eles aprenderam a criar quase que um Ministério Público paralelo. Então toda a narrativa do Aras em relação a Operação Lava Jato foi importante durante o período que ele assumiu logo a cadeira de membro do Ministério Público Federal na posição de PGR, foi. Porém, ele, por conta supostamente de uma proposta de Bolsonaro para que ele fosse para o STF, ele, desculpa o termo, tá? Cagou e andou para a Constituição que ele está citando.
O que ele está com medo é do que o Mauro Cid pode ter falado sobre ele, porque como a gente já sabe, encontros aconteceram entre Bolsonaro, Lindor Araújo, o próprio Augusto Aras, com a interlocução ali para marcar os encontros do Mauro César Cid. Então pode ser que o Cid tenha dito, olha, quando aconteceu aquela situação envolvendo o inquérito das fake news que o Aras se posicionou, foi o presidente Bolsonaro que pediu. Quando aconteceu tal situação que o Aras se posicionou, foi fulano de tal que pediu. Então isso pode comprometer o Augusto Aras. Porque a gente sabe que a relação que existia entre a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, Aras e o Bolsonaro não era uma relação republicana. Simples assim. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Compartilha esse vídeo se você puder. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Eu queria passar um recado importante para vocês, que eu vou estar criando outra página no Facebook, porque a minha página anterior a gente não conseguiu recuperar, então até que ela seja retornada, né, pra gente. A gente já tá na justiça tentando reaver ela. Eu vou criar uma nova página no Facebook e também queria pedir para que vocês fossem lá no nosso canal de Cortes do Historiador, que tem saído vídeo lá todo dia e você pode ajudar a crescer outro meio de comunicação que a gente tem aqui nas redes sociais. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.